E aqui estamos, palpites de domingo, dia 16/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Bremen contra Hoffenheim. O Bremen é o 10º e o Hoffenheim o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Mais de 1,5 gol na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 2-1 e 4-3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Frankfurt e Kiel. O Furt é o 3º e o Kiel o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 10. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 4-2 para o Furt. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Bundesliga 2, Regensburg contra Hamburgo. O Regensburg é o 18º e o Hamburgo o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Regensburg venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Hamburgo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10 jogos. A última partida entre essas duas equipes foi 5-0 para o Hamburgo. Palpite, fora vence. Estaduais, Fluminense e Nova Iguaçu. O Fluminense é o 9º e o Nova Iguaçu o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nova Iguaçu venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 3-0 para o Fluminense. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Cruzeiro e América. Semifinal, jogo de ida. Nos últimos 5 jogos, a Raposa venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Coelho venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Não perdeu em 8 de 10. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 6. A última partida entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras é o 3º do seu grupo e o São Paulo o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 2 e empatou 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Mais de 1,5 gol na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 6 partidas de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, sendo uma vitória do Palmeiras e 3 empates. 0-0, 1-1, 0-0 e 2-1. Palpite, casa vence, empate anula. Santos e Água Santa. O Peixe é o favorito e precisa da vitória, mas só está pagando 1,33. Para mim é muito pouco, então não compensa. Campeonato inglês, Liverpool contra Wolverhampton. O Liverpool é o 1º e o Wolverhampton o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 2 e perdeu 3.
mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Liverpool, 2-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Tottenham e Manchester United. O Tottenham é o 14º e o United o 13º. Nos últimos 5 jogos o Tottenham venceu 2 e perdeu 3, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Manchester United venceu 4 e perdeu 1, mais de 1 gol e meio na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com 2 vitórias do Tottenham e um empate, 2-2, 3-0 e 4-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Fiorentina e Como. A Fiorentina é a 6ª e o Como o 16º. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Como venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com 3 vitórias da Fiorentina, 2-0, 3-0 e 2-0. Palpite, casa vence, empate e anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Parma e Roma. O Parma é o 18º e a Roma o 9º. Nos últimos 5 jogos o Parma empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols em 9. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos a Roma venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. A última partida entre essas duas equipes foi 5-0 para Roma. Palpite, fora vence, empate e anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Juventus e Inter. A Juventus é a 5ª e a Inter a 2ª. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória da Inter e um empate, 1-0 e 4-4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, Farense e Porto. O Farense é o 17º e o Porto o 3º. Nos últimos 5 jogos o Farense empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols em 7 de 10 jogos. Não vence há 7 jogos. Nos últimos 5 jogos o Porto venceu 1 e empatou 4. Sofreu 1 ou mais gols em 8 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Porto, 3-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vitória de Guimarães e Braga. O Vitória é o 7º e o Braga o 4º. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 1, empatou 2 e perdeu 2, mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Braga venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, com 2 vitórias do Braga, uma do Vitória e um empate. 1-1, 3-2, 2-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Fenerbahçe e Kasimpasa. O Fenerbahçe é o 2º e o Kasimpasa o 8º. Nos últimos 5 jogos o Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Kasimpasa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-0 para o Fenerbahçe. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
E se você ainda não assistiu ao vídeo com os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.